Gênese no lar. Evangelho no coração, mais uma manhã de bênçãos. Hoje 3/3/2021, que data bonita. Olha a Trindade Universal. Olha o número 7, na dinâmica tríplice. Cíclicos. Os mecanismos da evolução e do aprendizado. Princípio, meio e fim. 1, 3, 3,5, 7. Guardem esses números. Nosso trabalho de hoje tem o tema Estrela Guia. Nos reunimos em oração, introspecção, celebração, motivação. Abençoa-nos, Senhor, em mais esse instante, que os bons espíritos possam nos inspirar e que os amigos espirituais que nos visitam possam receber o nosso abraço agradecidos e que possamos receber a mensagem e guardá-la no coração em busca da operação, da realização, da transformação. O tema de hoje, Estrela Guia. Estamos dando sequência ao estudo que Allan Kardec disponibilizou no livro A Gênese, Os Milagres do Evangelho. Hoje nós vamos trabalhar o item 5. Aliás, o item 4, intitulado Estrela dos Magos. Mas antes disso, vamos ler 3 primeiros versículos contidos no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 2. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Porque vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Agora nós vamos dialogar com Allan Kardec. No item 4, repetindo, do capítulo 15, Milagres do Evangelho, nós encontraremos o seguinte texto que espero que vocês possam acompanhar e estudar junto conosco, uma vez que é fundamental a gente buscar na fonte aqueles pontos que necessitamos para desenvolver o conhecimento. Então agora nós vamos convidá-los para nos acompanhar. Vamos lá. Eu irei fazer a leitura, portanto, do texto. Afirma Allan Kardec: é dito que uma estrela apareceu aos magos que vieram adorar Jesus, que ela caminhou diante deles para lhes indicar a rota e parou quando chegaram. A questão não é saber se o fato relatado por São Mateus é real ou se é apenas uma figura para indicar que os magos foram levados de uma maneira misteriosa para o lugar onde estava o menino, tendo vista que não existe nenhum meio de comprovação, mas sim se um fato dessa natureza é possível. O certo é que, nessa circunstância, a luz não poderia ser de uma estrela. Podia-se crer, nessa época, em que se pensava que as estrelas fossem pontos luminosos presos ao firmamento, e que podiam cair sobre a terra, mas não atualmente que se conhece em sua natureza. Por não ter a causa que
se lhe atribui, o fato da aparição de uma luz, tendo o aspecto de uma estrela, não é uma coisa impossível. Um espírito pode aparecer sob forma luminosa ou transformar uma parte de seu fluido perispiritual em um ponto luminoso. Muitos fatos desse gênero, recentes e perfeitamente autênticos, não têm outra causa. E essa causa nada tem de sobrenatural. Pois bem, amigos, irmãs, companheiras do nosso encontro Gênesis pelas manhãs, Allan Kardec vem esclarecer que esse fato relatado por Mateus pode ser um fato real. Em que sentido? Se foi uma luz materializada por um espírito ou por uma falange, num fenômeno de, portanto, materialização extremamente explicável e possível, para guiar aqueles magos ou conhecidos reis que buscavam, em função de revelações espirituais, buscavam um Jesus, a criança que houvera nascido. Mas também pode ser que esse registro seja apenas uma figura que dialoga com um anseio destes em conhecerem essa criança bendita. O que para nós em Espiritismo fica como um registro, estas afirmativas, é que devemos procurar no Espiritismo uma chave para compreendermos os fenômenos. E quando a doutrina nos dá a condição, nós vamos interpretar com muita tranquilidade. E, naturalmente, o Espiritismo não fecha as questões, porque ele dialoga com a ciência. Então, mais à frente, muitos episódios que foram tidos como milagrosos, sobrenaturais, serão mais facilmente esclarecidos. Se a gente pode encontrar a solução, ótimo. Se não, aprendamos a aguardar sem a presunção de fechar as questões. Mas o que nos remonta aos movimentos mais eficientes para a nossa realidade atual é no que trata o assunto moral. Por isso, estamos debruçando em torno destas abordagens de Kardec para que a gente possa ter mais segurança no trato com os textos. E agora, eu vou voltar no literal para que a gente possa fazer considerações oportunas para o nosso momento histórico. Então a gente observa o seguinte, vamos lá. E tendo nascido Jesus em Belém, de Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Interessante, porque aqui há uma divisão, Ocidente e Oriente. O Oriente, nos textos, representam o fulcro de irradiação da sabedoria, da religiosidade, da espiritualidade. A definir que no Ocidente é exatamente a região íntima que somos convidados a trazer o aprendizado sob o ponto de vista orientativo para a realização no campo prático e, naturalmente, definir as aquisições que precisamos para continuar a jornada. E aqui também dialoga com a providência divina
que visita os magos, que são os discípulos, os filósofos, os aprendizes, que procuram esta região espiritual, o nosso superconsciente, as revelações que estão disponibilizadas ao nível das escrituras, hoje da ciência filosófica espírita, para termos uma orientação a definir o seguinte, que buscar a espiritualidade não é um movimento que fica limitado a uma prática ou um dia específico, ou adentrar um templo, um centro espírita, uma igreja. O tempo todo nós podemos acessar as regiões superiores e, naturalmente, em cada instante, trazer para as nossas realizações. E o interessante porque a busca destes magos era uma busca consciente. Eles receberam a revelação que o Cristo enviado, seja a denominação que queira, de acordo com a cultura, tinha vindo para a Terra. Esta expectativa ela foi alimentada muitos milênios antes. Então nós vamos encontrar essas previsões da chegada de Jesus nas religiões mais antigas, nas filosofias na Índia, na Caldeia, lá no Egito e etc. E aqui eles estavam festejando porque tinha chegado o momento. Quantos filósofos, quantas pessoas não receberam essa informação em tempos anteriores? E estes magos estavam festejando porque eles, sabedores de que essa notícia era muito antiga, da vinda, e agora a revelação que tinha chegado o momento, eles vão em busca desta verdade, superando todos os seus limites, a luz a irradiar, a felicitar, a engrandecer aquele que procura e naturalmente a recebe. E eles sabiam exatamente onde que a criança estava, no meio dos judeus. Vejam que clareza. Isso é muito importante. E eles foram guiados. Então essa estrela, filosoficamente, as estrelas inspiram o viajor na travessia, nos momentos mais difíceis, de mais escuridão. O Sol, uma estrela importante que sustenta o nosso planeta, cumpre o seu papel durante o dia e a noite se põe, para que o zimbório seja admirado e ele possa inspirar aqueles que o procuram. Este símbolo é tão importante que precisa não só historicamente ser analisado, mas a gente traduzir em nível prático na própria abertura da doutrina espírita em vários dos seus compêndios. Mas eu vou citar o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando nós vamos nos deparar logo no início, os Espíritos revelando que as vozes dos céus, como estrelas do zimbório, descem para o mundo dos homens para orientar, para fazer com que recordemos dos ensinos daquele que é a luz do mundo, a estrela de maior grandeza. Eu sou a luz do mundo. Aqueles que me seguem não andarão em trevas, mas terão a luz da vida. Aqui essa estrela é uma criança. Olha que beleza. Uma criança numa manjedoura. Então eles não foram buscar um homem pronto. Eles foram buscar um projeto que estava nascendo. Isso é muito inspirador. Uma vez que a cada manhã que nos reunimos para orar, para procurar uma sintonia com as faixas superiores, é aquele movimento de uma criança que está dando os seus primeiros vagidos no dia, expectantes pelo alimento. Antes chorávamos, a mãe socorria. Agora nós pedimos.
E as estrelas respondem, nos dando o que nós viemos procurar. O quê? Apenas uma história, por sinal a mais importante de todas, que está sendo apresentado, o nascimento de Jesus, sempre nos tocará. É o Natal. Se nós ficarmos o ano todo lendo aqueles textos produzidos pela mediunidade do Chico, vindo dos espíritos falando do Natal, que a gente utiliza na época oportuna do fim de ano, mas se a gente passasse a usar esses textos mais cotidianamente, nós seríamos sempre motivados para o Natal do Cristo que se faz a cada momento do despertar, para uma nova vida. Conhecimento, trabalho, consciência. Porque não adianta ter o conhecimento se a gente não tem consciência da importância da sabedoria, que une o conhecimento e a aplicação. Por isso, meus amigos, minhas amigas, estamos diante do Natal. Viemos como magos, como aqueles cansados pela viagem, mas felizes por tanto investimento, e por isso só nos resta agradecer, e a história nos conta o que aconteceu. Ou também poderíamos dizer que estamos em busca das estrelas, da orientação espiritual. Ou, quem sabe, já nos colocar na própria manjedoura como filhos de uma história belíssima da humanidade planetária, Jesus, os apóstolos, o cristianismo, a ciência, a tecnologia, a maturidade em vários campos humanos. Mas quem sabe também falar que nós somos espíritos que estamos eternamente renascendo para uma vida imortal, plena, gloriosa. Isso nos faz sentir contentes. Aí a gente respira com profundidade e diz assim: muito obrigado, Senhor, por mais um dia. E o Senhor sempre irá responder: bem-aventurado agora que despertas, tu que dormias, fazendo uma alusão a Paulo de Tarso, desperta tu que dormes, para avançar. A consciência está dizendo: desperta, chegou a hora, o dia é agora. Emmanuel nos visita no nosso espaço virtual, trazendo uma reflexão belíssima, contida no livro Fonte Viva, número 50, intitulada Avancemos. Pois, agora que despertados, unidos como cristãos, em busca do mesmo objetivo que é a perfeição, superação das imperfeições, dos limites, estamos humildemente agradecidos para ouvir a mensagem da manhã. Irmãos, disse Paulo, está registrado em Filipenses 3, 13 e 14. Quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que se encontram diante de mim. Comenta o filósofo, professor, amigo mesmo, presente, Emmanuel. Na estrada cristã, somos defrontados sempre por grande número de irmãos que se aquietaram à sombra da improdutividade, declarando-se acidentados por desastres espirituais. É alguém que chora a perda de um parente querido, chamado à transformação do túmulo.
É o trabalhador que se viu dilacerado pela incompreensão de um amigo. É o missionário que se imobilizou à face da calúnia. É alguém que lastima a deserção de um consórcio da boa luta. É o operário do bem que clama indefinidamente contra a fuga da companheira, que lhe não percebeu a dedicação afetiva. É o idealista que espera uma fortuna material para dar início às realizações que lhe competem. É o cooperador que permanece na expectativa do emprego, ricamente remunerado para consagrar-se às boas obras. É a mulher que se enrola no cipoal da queixa contra os familiares incompreensivos. É o colaborador que se escandaliza com os defeitos do próximo, congelando as possibilidades de servir. É alguém que deplora um erro cometido, menosprezando as bênçãos do tempo em remorso destrutivo. O passado, porém, se guarda as virtudes da experiência, nem sempre é o melhor condutor da vida para o futuro. É imprescindível exumar o coração de todos os envoltórios entorpecentes que, por vezes, nos amortalham a alma. A contrição, a saudade, a esperança e o escrúpulo são sagrados, mas não devem representar impedimento ao acesso de nosso espírito à esfera superior. Paulo de Tarso, que conhecera terríveis aspectos do combate humano, na intimidade do próprio coração, e que subiu às culminâncias do apostolado com Cristo, nos oferece roteiro seguro ao aprimoramento. Esqueçamos todas as expressões inferiores do dia de ontem e avancemos para os dias iluminados que nos esperam. Eis a essência de seu aviso fraternal à comunidade de Filipos, agora a comunidade Gênesis no Lar. Centralizemos nossas energias em Jesus e caminhemos para diante. Ninguém progride sem renovar-se. Repetindo, nenhum de nós progredimos sem a devida renovação. Natal, estrela, magos, bênçãos, carinho, celebração, orientação, possibilidade. Temos que agradecer. Não nos resta talvez pedir, pois Deus oferece tudo o que necessitamos. Tanto é verdade que Ele nos presenteou com Jesus de Nazaré, que nos legou a importância do Cristo presente. Deixou ainda o Evangelho, código moral. Enviou discípulos, estrelas que desceram do zimbório e se fizeram homens, para dizer que nós, seres que aventuramos na terra,
seguindo uma trilha importante, precisamos do deserto, depois da escola dos mestres. O deserto que representa a travessia importante. Em determinados momentos cansados, sem provisões, a misericórdia acresce e nos oferece um oásis. Animais, alimento, enfim. A gente repousa para continuar na grande tarefa que nos compete. Até que encontremos a Canaã prometida, a Jerusalém do coração, terra nobre e lugar de felicidade. Tudo isso em nível do coração. Com isso, temos que agradecer a Jesus, pois tu és o nosso horizonte, a estrela guia. Tu é o princípio, é o fim, é o todo, o verbo, o logos, o alfa. Tu és a sabedoria, tu és o amor. Tu és caridade. Obrigado, Senhor, pela luz que nos aquece, que nos conforta, que cura, que motiva, que indica e nos dá também amigos, família, nos dá livros, nos dá trabalho, nos concede tudo e espera, pois ele não entra na sua intimidade para dizer que você errou, que você acertou. Essa descoberta é pessoal. Ninguém progride sem renovar-se. Para renovar, voltando os olhos para Allan Kardec, a estrela dos magos, sem misticismo, sem sobrenatural, sem o fantástico. Não. É realidade. É construção. Sejamos como aqueles que procuraram a criança. No berço, na simplicidade, na pureza. E deram a vida por essa causa, se fazendo meninos. Encerramos o nosso encontro recordando do professor Emmanuel quanto certa feita disse que as imperfeições humanas são cristalizações que vez por outra difícil de mudar. Mas ele dá uma dica para combater a cristalização no mal. Ele diz assim: fazer-se criança em Cristo. Eis a equação. Fazer-se criança em Cristo para se renovar. Sem essa equação do carinho, da amizade, da sensibilidade, do desprendimento, da renúncia, abrir mão da ilusão, do querer sobrepor, vencer homens, pessoas, situações. Voltemos para o mundo íntimo, conhecendo, renovando e transformando sempre. É a dica. E que o seu dia possa ser, a partir de agora, o primeiro episódio para a vitória, que já é clarificada como uma estrela de expressões exuberantes. Não pense que é impossível. Tudo é possível para aquele que crê. E com o Espiritismo a crença é verdadeira porque ela é lógica. Ela tem sentido. Se ainda não, é porque você não conhece. Esforça-te. Porque para a vitória, tudo começa pela lição. Lembremos disso. Juntos podemos mais. E com Jesus poderemos tudo. Veja a estrela e por mais que as suas asas atuais não te garantam a aproximação delas,
Saiba que você pode. Um dia você vai voltar para as estrelas, pois tu és uma estrela que também desceu do Zimbório. Como os egípcios sonhavam voltar, construíram naves, escreveram esses registros em papiros. Agora está na hora da gente escrever o livro do nosso retorno para a glória imortal. Ave Cristo, desejamos a todos um dia de muitas bênçãos.